Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Muita atividade para vocês, muita tarefa com essas aulas online? Bem, perante os vistos que eu dei na apostila, eu verifiquei que nem todos visualizaram as aulas. E tem atividades que era para ser feito que vocês não fizeram, deixou em branco simplesmente. Então, assim, hoje eu vou fazer, nessa nossa 10ª aula de filosofia, eu vou fazer a correção das tarefas, né? Comentar página por página do que vou pedir para vocês fazerem. E aí eu espero que através desse vídeo vocês façam o que vocês deixaram de fazer. Deixa a apostila toda feita, porque a gente comentando aqui, vocês com a apostila na mão, vai dar para vocês irem fazendo. Tem que estar, na correção, você tem que estar com a apostila na mão e abrindo o vídeo, ok? Assistindo pelo vídeo que você vai fazer a correção. Eu tenho percebido que no começo parece que vocês todos visualizavam, agora assim eu vi assim, uma leve quedinha, então por favor, para a semana que vem talvez mude alguma coisa, mas verifiquem essas atividades que vocês deixaram em branco aí sem fazer, através desse vídeo e refaçam, tá bom? Vou comentar uma a uma para tirar as dúvidas de vocês agora. Bem, nós começamos com a apostila, com a apostila 6, né? Eu vou fazer uma revisão de todos até a página que a gente foi, até onde a gente parou, ok? Eu coloquei essa imagem, né, dessa pessoa saindo tanta informação, entrando e saindo, né? Para mostrar um pouquinho sobre todos nós temos uma capacidade, uns mais, outros menos, mas todos nós temos capacidade de aprender. Então, por isso que não é bom vocês deixarem, faz uma força, tenta, porque se você não tentar fazer, você não vai saber que você sabe fazer. E só assim a gente consegue resolver as coisas, né? Se você começa a fazer as atividades da escola assim pela metade, as coisas ficam pela metade. Então, assim, essa cabeça saindo, entrando parafusos aí, essas engrenagens, é simplesmente para mostrar. Nós vamos desbanalizar hoje o nosso conteúdo é sobre ética, né? Então, vamos lá, nós vamos desbanalizar um pouquinho sobre a ética, que é a famosa ética tão falada, né? Que as pessoas na atualidade se perdem, achando que mistura com liberdade de expressão, e aí começa a criar esses atritos que a gente vem vivenciando ultimamente. Bom, então na apostila 6, nós vamos ver ética da modernidade à atualidade, da modernidade até a contemporaneidade, que é o contemporâneo que nós estamos vivendo, né? Na apostila, ela traz esse ponto de partida, que eu fiz um comentário no começo do bimestre, né? Quando está na internet, você se sente livre para dizer algo que não diria pessoalmente? Você, né? Analisando nós, né? E é uma pura verdade. Quando as pessoas a maioria das pessoas, quando estão na internet, se sente livre, né? De qualquer coisa. Não estou vendo o olho do outro, eu escrevo e mando e pronto. E deixa de pensar no que pode acontecer com essas respostas, né? Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, né? Nessa forma de comunicação na internet. Depois a 2 diz assim, você sabe distinguir liberdade de expressão de discurso de ódio? O que é liberdade de expressão? Eu posso falar aquilo que quero, na hora que eu quero, sem pensar no outro? Será que isso seria liberdade de expressão? Qual é a diferença entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio? Nós vamos ter atividade lá na frente, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o discurso do ódio. E a liberdade de expressão deve ser considerada uma questão ética? Por quê? Ela deve ser considerada a liberdade de expressão deve ser considerada uma questão ética? Você concorda com isso? Então, essas três questões é para nos fazer repensar, né? Repensar no cotidiano, nas nossas atitudes, para fazer uma reflexão no como a gente age no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Na página 6 de vocês, traz um texto para a gente refletir.
E sempre pensando, né? Pensando no nosso assunto do momento, que é sobre a ética, né? Sobre a liberdade de expressão e o famoso discurso do ódio. Eu vou fazer a leitura do texto, né? Fazer a leitura do texto para a gente analisar, para depois a gente comentar as questões que era para vocês fazerem. Ora, esse texto é tirado de uma obra de Kant, tá, gente? Falando sobre o imperativo categórico da moralidade, pensando na moral. Ora, todos os imperativos ordenam de modo hipotético ou categórico. Os hipotéticos representam a necessidade prática de conseguir uma ação possível como meio para algo diverso que se quer, ou que, enfim, possivelmente se queira. Então, o hipotético é aquele, né? É a prática de ter atitudes pensando em receber a troca, receber algo a seu favor. Já o imperativo categórico, ele seria aquele que representa uma ação como objetivamente necessária por si mesmo em relação com outro fim. Então, o imperativo categórico é aquele que é necessário fazer, é uma ação que você tem que fazer e tem um objetivo a ser feito e que não tem como mudar, né? Ela não tem outra finalidade a não ser resolver, atender, resolver aquela atitude. Já no imperativo hipotético é aquele que sempre visa a troca, sempre visa o que vai receber em troca. Finalmente, há um imperativo que, sem pôr no fundamento como condição qualquer outro objetivo a ser alcançado mediante uma certa conduta, ordena imediatamente essa conduta. Este imperativo é categórico. Ele não diz respeito à matéria da ação e ao que deve seguir-se dela, mas à forma e ao princípio do qual ela mesma decorre. O essencialmente bom da ação consiste na disposição, seja qual for o seu resultado. Este imperativo pode chamar de imperativo da moralidade. Quando a gente fala no imperativo, quando, fazendo uma análise, quando um aluno vem com segundas intenções, porque a gente tem alunos, né, que não pensam nesse sentido. Mas quando tem aquele que vem com umas segundas intenções, em agradar, em de repente dar alguma coisa, um presentear, coisa assim, para um professor, ou muito elogio para um professor, pode estar sendo, ele pode estar sendo usando o imperativo categórico. Ele está fazendo isso em prol de querer receber algo em troca. Que se de repente um trabalho que deixou de fazer, né? Uma nota baixa. Então isso a gente fala assim, ele está tentando me comprar. Não, mas não é isso. Usando na linguagem filosófica, né? Ela está nesse contexto. Ele é um modo hipotético, né? Da pessoa tentar conseguir algo. E já o imperativo, o categórico é aquele que não tem finalidade. Ele faz sem querer outra coisa, né? Sem algo em troca. Mas dentro de desses dois imperativos, vem lá o outro lá bem, aparece, né? Como um resultado de uma concepção, que vem o imperativo da moralidade. E trabalhando esses dois, aparece a moralidade. O imperativo categórico é, pois, um só. Em verdade, este age somente de acordo com aquela máxima pela qual possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Que é para todos e não para um só. Ora, se desse imperativo único podem deduzir-se como a partir do seu princípio todos os imperativos do dever. Visto que a universalidade da lei, segundo a qual os efeitos ocorrem, constitui aquilo que propriamente se chama de natureza no sentido mais universal, segundo a forma. Isto é, a existência das coisas na medida em que é determinada segundo leis universais. Assim, o imperativo universal do dever poderia também ser do seguinte teor: age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se mediante tua vontade a lei universal da natureza. Então, é pensar no todo, né? É pensando no imperativo universal, pensando no todo, no mundo por um todo. Isso, então, aqui é um trechinho do texto de Immanuel Kant, né? Para a gente analisar um pouquinho sobre a liberdade de expressão e a ética. Aí na página 7, vocês têm aí na apostila de vocês, até eu coloquei aqui, fotografei e coloquei,
A primeira era para vocês selecionarem de revistas, jornais. Eu não pedi para vocês fazerem, porque a gente não vai, eu não vou estar junto com vocês para a gente olhar, para ver o que vocês fizeram. Então, acho que eu nem pedi para fazer, mas pedi para fazer o 2 e o 3. O exercício 2, pesquise... deixa eu só voltar lá no que eu lembrei uma coisa. Selecione em jornais ou revistas imagens de situações atuais em que o ser humano seja tratado como meio e não como fim. Reflita a respeito dessas situações e produza um texto explicando como elas contrariam o imperativo categórico da moralidade proposto por Kant. Se eu pedisse para vocês fazerem aparecer tanta coisa de revistas, da internet, né, de imagens desse tipo de situação, né? As pessoas, o ser humano sendo tratado como um meio. E quem seria o personagem principal, né? Não vou comentar não, né? Mas pensem, quem seria o personagem principal que seria retratado de um ser humano sendo tratado como meio e não como fim. Não tem a finalidade, né? Mas sim um meio de conquistas, de querer a troca. Sem comentários. O 2. Pesquise e registre o significado atual da expressão discurso de ódio. Eu pedi para vocês pesquisarem, né? E registrar o significado do discurso do ódio. Teve muitos que não fizeram. Eu só vou relembrar aqui, quem não fez vai fazer. Era só vocês pesquisarem. O discurso do ódio, ele pode ser conceituado como ataque a grupos étnicos, raciais, religiosos, minorias sexuais ou qualquer outro grupo vítima de preconceito, inclusive em decorrência de origem territorial. Então veja, o discurso do ódio, ele está dentro desses grupos, né? Desses ataques. Então, como a gente tem visto essa expressão discurso do ódio, né? E quando eu falo nesse discurso do ódio, o que teria a ver dentro do discurso de Kant, lá do pensamento, né, que a gente leu sobre o discurso do ódio, ele pode ser considerado um ato imoral ou um exemplo de exercício de liberdade de expressão? Ele entra na imoralidade ou no exercício de liberdade de expressão? Se eu sou preconceituosa, se eu faço discriminação nesses grupos, né? Eu falei agora há pouco, né? De raças, de religiosa, de étnicas, de espaço territorial e coisa assim. Quando eu tenho esse comportamento, a minha liberdade de expressão me dá esse direito? Se a minha liberdade de expressão não me dá esse direito, porque o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro, né? Eu não tô pensando, estou pensando no outro, então ele pode ser visto como um ato imoral, né? Então ele acaba sendo um ato imoral, sim. Por quê? Porque eu deixo de respeitar o outro, porque a liberdade de expressão, eu tenho que respeitar o outro. É o respeito mútuo. Se eu respeito, eu tenho que ser respeitado. Então, dá bem, né, nesse patamar aí, né? Então, ele acaba sendo imoral. Depois, nós temos, na página 9, nós temos aqui duas atividades que era para vocês terem resolvido. Primeiro é a troca de ideias, né? Que não tem como a gente trocar ideia, mas a gente pode, agora a gente vai conversar e vocês resolveram, quem resolveu muito bem. Com base na leitura do texto anterior, discuta com os colegas as questões a seguir. Então, com base nesse texto, né, do método para medir uma soma de prazer ou de dor, que para vocês verem. Eu não vou ficar lendo o texto aqui, não, senão eu pego muito tempo da aula, né? Então, vocês eram para vocês ter feito a leitura e analisar. Letra A. É possível calcular todos os prazeres e as dores decorrentes de uma ação? É possível fazer esse cálculo? Todos os prazeres e as dores decorrentes de uma ação? A gente pode calcular isso? Se a gente calculasse, não teria tanta maldade, não teria tanta falta de respeito um com o outro, né? Então, esse cálculo é complicado, porque o cálculo desse meu prazer,
eu posso estar prejudicando o outro, as dores, o prazer que eu tenho, eu posso prejudicar o outro, uma ação minha, né? Eu sinto um prazer em cima, das vezes, do sofrimento do outro. Então, é possível calcular os prazeres? Não dá para calcular, né? A gente tem que pensar, a gente tem que analisar assim, se eu sei o que vai dar errado lá na frente, se eu posso, mas vocês não têm essa maturidade ainda, vou dar chance pro azar. Vocês ainda estão aprendendo. Com o passar do tempo, vocês vão perceber que você pode parar e pensar, opa, não posso dar chance pro azar. E o que seria isso? É o seu prazer, vou fazer uma comparação mais fácil. O seu prazer e não fazer e ficar à vontade, sem fazer as atividades, numa boa em casa, sem assistir a aula e não resolver as atividades. É um prazer que você teve, tá? Mas dá para você calcular as dores depois dessa ação? Aí para você dá, não dá? Porque você sabe que o resultado dessa atuação, desse teu prazer, vai dar um resultado do quê? Uma nota baixa, não aprendizagem, né? Então tem certas coisas que dá até pra gente pensar, mas, né? Mas nem todas as coisas dá pra gente calcular. A letra B. Em sua opinião, a felicidade da maioria é um bom critério para avaliar a moralidade de uma ação? Por quê? Então, a felicidade de uma maioria, quando a gente fala aqui segundo Kant, é a lei universal, é pensando na felicidade para todos. Então, toda minha ação, eu tenho que pensar, ter uma moral para que eu tenha uma ação para todos, o bem para todos. Eu só penso no bem, não posso pensar no mal, né? E então, dá para você, é um bom critério? Seria um bom critério pensar ao invés de pensar em você, só você pensar na felicidade da maioria? Eu acho que dá, de uma certa forma dá. Mas o meu eu fica suprimido, né? Também. Então, o peso, né? Esse peso aí, que não é fácil. Então, mas é cada um colocar a tua opinião, fique a critério de cada um. Depois, lá no 2, no exercício 2, vocês têm ali, imagine uma ação de seu interesse, mas que possa repercutir sobre a vida de outras pessoas. Então, você tem um interesse, mas vai repercutir sobre a vida de outras. Para avaliar a moralidade dessa ação, procure analisá-la considerando os 6 passos do método proposto por Bentham. Em seguida, compartilhe com os colegas as dificuldades encontradas e diga se você conseguiu ou não avaliar a moralidade da ação por meio desse método. Então, como a gente está distante, né, fica complicado, eu só vou fazer esse comentário, né, que para você fazer essas tentativas, para facilitar, tentar ter uma ação para repercutir na vida de outras pessoas, se o seu interesse, uma ação que você tem intenção de fazer, vai beneficiar todos, pensa na escola, né? Se uma ação sua vai beneficiar todos os alunos, dá para a gente avaliar essa moralidade segundo Bentham? Dá para eu vou só fazer isso para vocês analisarem, mas a gente não vai resolver porque teríamos que estar juntos, né? Você não tem como a gente responder assim para eu ajudar vocês a responder. Cada um coloca a sua ideia no papel, na apostila. Como eu tive acho que 3 alunos que fizeram tudo, que é a Marcele, a Luana, e se eu não estou enganada, a Tamara. Esses conseguiram fazer todos os exercícios, inclusive essa. Aí nós temos ainda nessa página a reflexão em ação. Atualmente, em especial nas grandes cidades, estamos sujeitos aos princípios do panoptismo. Lembra lá do panoptismo, das grandes construções que são circulares, para que tenha visão de todos os lados, para que ninguém consiga se esconder. Por exemplo, quando somos vigiados por câmeras de segurança em supermercados, shoppings ou outros espaços públicos, reflita sobre essa realidade e responda as questões a seguir. Como você se sente ao saber que está sendo observado ou vigiado por uma câmera de segurança? Qual que é a tua sensação? Você tem o mesmo comportamento quando está sozinho
Mas está sendo vigiado, você sabe, você está sozinho, mas você sabe que tem as câmeras e está te vigiando. Qual é a... Como você se sente quando você está sendo observado assim? Te traz segurança? Você anda como se estivesse sem as câmeras? Você vai sentar para se alimentar nos lugares? Como é que você fica, né? Por quê que a gente se sente assim? E a gente não pode esquecer que hoje a gente é vigiado 24 horas por dia. Quem usa celular então piorou. Quem fica de madrugada no celular também piorou, porque tudo teu tá ali. Se alguém quiser, se alguém quiser saber o que você fez, é só pegar o teu celular. Ah, eu não dou, mas se alguém recolher, a gente está vendo aí na mídia, tudo que estão descobrindo em cima, né? Pensa-se que está fazendo escondido, mas não está fazendo. A gente está sendo vigiado constantemente. Nossa vida é assim. Uma, segurança necessária, e outra, porque a gente está livre, né? Na internet, livre na mídia constantemente. 2. Você considera esse tipo de monitoramento uma garantia de segurança ou uma violação do direito à privacidade? Eu vou falar a verdade para mim. Eu não considero uma violação do direito, não. Eu considero assim que é uma garantia, uma segurança para nós. Né? E aí então cada um coloque a sua resposta, porque são opiniões de vocês, ok? Quem não fez, faça, por favor. Aí na página 10, nós temos ali conexões. Aí nós temos aqui a ditadura da utilidade. Vocês tinham esse textinho para vocês lerem e depois analisarem a quadrinha. Com base na leitura do texto e da tira a seguir, responda as questões propostas. Ditadura da utilidade. A burguesia criou um universo onde todo gesto tem que ser útil. Tudo tem que ter um porquê, porque tudo tem que dar lucro. Então, a ditadura da utilidade é que tudo tem lucro. Há 300 anos, pelo menos, a ditadura da utilidade é unha e carne, com o lucrocentrismo de toda essa nossa civilização. E o princípio da utilidade corrompe todos os setores da vida, nos fazendo crer que a própria vida tem que dar lucro. Você é o dom dos deuses, para ser saboreada intensamente. Então, essa é a ditadura da utilidade, né? Todo nosso gesto, tudo tem que ter um porquê. E esse porquê sempre em forma da visão de se obter lucro, né? O que é lucro? É sempre sair ganhando, né? Aí, para a gente responder, aí nós temos aqui, antes de responder as questões, nós temos aí essa quadrinha, né? Do Bill, do Calvin. Se nós pudéssemos desejar qualquer coisa, o que você queria? O que você iria querer? Ele pergunta. Um grande ensolarado campo para poder ficar. Então ele estava lá, queria um grande campo, né? Para ficar. Um campo estúpido. Você está num agora. Pense grande. Riqueza, poder. Finge que você tem qualquer coisa, que você pode ter qualquer coisa. Olha, né? Pensar grande, pensar em ter lucro, pensar em obter o retorno, né? E ele só queria o campo, mas ele já estava no campo, queria outra coisa. Na verdade, é difícil argumentar com alguém que parece tão feliz. As pessoas satisfeitas que não estão pensando no lucro, ali no bem bom, né? Bem tranquilão. Então, aí vem, né, as questões que a apostila traz para a gente analisar. Opa, eu não coloquei ela aqui no texto, no slide. Então, vou fazer o comentário. A letra A. É possível estabelecer alguma relação entre o princípio de utilidade, que fundamenta a ética utilitarista, e a ditadura da utilidade criticada no texto? É possível fazer, né, uma relação entre uma e outra? Porque o princípio da utilidade, tudo que você faz tem que ter um porquê. E a ética utilitarista, na ética, é a ditadura da utilidade criticada no texto. Tem como fazer uma relação?
Só comentando, o princípio da utilidade se fundamenta a ética utilitarista, prevê que o valor de uma ação deve ser calculado de quantidade do bem que ela pode gerar. Então, ela está ali para todos, para a maioria da população. Então, essa é uma relação que a gente pode fazer, né? Então, o princípio da utilidade se fundamenta a ética utilitarista, prevê que o valor de uma ação deve ser calculado da quantidade do bem-estar que ela vai gerar para o maior número de pessoas. É a letra B. Relacione a cena da tira à crítica apresentada no texto. A cena dessa tira, ela prioriza a busca do poder e da riqueza, ao passo que o Haroldo, né, prefere simplesmente o prazer. Ele não mede, ele não pensa nessa utilidade pelo valor financeiro, ele pensa no prazer. Então essa é a diferença, né, do Haroldo com o Calvin, né? A discussão deles. Ele quer prazer, ele quer vida boa, ele não quer a utilidade, né? Ele não quer visar lucro financeiro, coisa assim. Aí agora nós temos lá na página 11 o conceito. Eu vou só fazer uma breve leitura para a gente ir para frente na concepção de Nietzsche. Na antiguidade, Aristóteles entendeu a vontade como responsável pelo meio termo moral, responsabilizando-a pelo controle e pela medida das paixões para se agir conforme a razão. Essa tendência permaneceu entre a maioria dos filósofos até a modernidade. Entretanto, Nietzsche contestou a separação entre a vontade e as paixões, propondo o conceito de vontade de potência. Segundo ele, a vontade de potência deveria ser entendida como um impulso fundamental que tem na própria vida e não na racionalidade, na sua causa. Então, não usar a razão, mas sim o fundamento da vida, né? Ele a considera um impulso alegre de desejo e aceitação da vida em todos os seus aspectos, inclusive os de dor e luta. Reconhecia a força, o instinto como elementos vitais, entendia os valores morais como criações humanas, que não deveriam ser considerados transcendentes e eternos. Além disso, defendia a vida como valor fundamental, questionando toda moral que se opusesse à vontade de potência por meio da transvaloração. Então, a gente viu esse assunto já na aula passada, né? Que a transvaloração, que é a inversão radical dos valores, né? Da tradição cristã e a racionalista. Então, ele questionava muito isso para defender a moralidade, na verdade. Aí na página 12, vocês têm mais um textinho para responder. Eu não vou fazer a leitura do texto, não, só vou fazer o comentário das questões, tá? Com base no texto, cite casos atuais em que a moral é utilizada como argumento para persuadir as pessoas a favor de indivíduos e condutas, cuja moralidade mereceria um exame mais aprofundado. Então, para vocês citarem casos, né, que vocês veem, né? No caso, quando a gente pensa em moralidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, os discursos políticos. Agora a gente está vendo muito aí, né? Pensando muito nesse período que a gente está vivenciando, essas denúncias que estão ocorrendo das rachadinhas e uso de dinheiro público para outras coisas, os objetivos que aparecem das lideranças políticas, está surgindo agora, está, né, explodindo. Vocês poderiam ter colocado discurso de lideranças políticas, né? Especialmente nos períodos eleitorais, que eles falam uma coisa e fazem outra, aí aparecem as denúncias de corrupção bem nessa época, que as eleições às vezes não aparecem, vai surgir em período de eleição, que vem as denúncias, né? Na questão das lideranças religiosas, os empresários, né? Qual a intenção dos empresários nos lugares, aqueles que cobram demais, não tem respeito pelas pessoas mais pobres, que só pensam
em lucros, 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 né? Na lucratividade, que é a utilidade a ditadura da utilidade. Então, isso é para vocês colocarem a ideia de vocês. Depois nós temos a outra aqui, que na página 13, que é a última atividade. Vocês têm o texto, né, de Nietzsche, para vocês analisarem e darem a resposta. Sintetiza as afirmações do texto em uma frase. Vocês leram o texto, né, sobre um trecho sobre a moral de rebanho, quer dizer, rebanho é aquele que segue, né, todos seguem o mesmo caminho. Aí vocês tiveram esse texto e para vocês sintetizarem um texto em uma frase. Aí aqui a sugestão que a apostila nos traz é: muitos julgamentos não se baseiam em uma análise rigorosa da realidade, mas na imaginação das pessoas que os proferem. Então, os julgamentos, geralmente, que foi bem pensado, ele vem da imaginação da pessoa que está fazendo, né? E não na análise rigorosa da realidade, da situação do momento. Então, seria uma frase assim. B. Relacione a frase que você registrou na questão anterior, os discursos do ódio divulgados com frequência nos meios de comunicação, em especial atualmente na internet. Também é outra, né? Que era bem pessoal, para vocês analisarem. Então, esses discursos são construídos com base em análises parciais, superficiais da realidade, as pessoas veem e propagam na internet aquilo que eles estão pensando, são influenciados por indivíduos que começam a enviar mensagem, a pessoa, através dessa reprodução, acaba chegando até mais pessoas, as pessoas acabam expressando as opiniões deles, às vezes acreditam, outros não, aí acontece, né, a discriminação das pessoas por sexo, por religião, por situação, morador de rua, né, surge tudo isso nesse momento. Não se adequar, outra coisa que a gente pode falar a gente a dar importância para essas fontes. Primeiro a gente tem que perceber o quê? Qual é a confiabilidade das informações, porque muitas vezes as informações não são verídicas, né? São falsas, os tais do fake news. Então, tudo isso entra, né, nessa relação, né, do discurso do ódio, que a gente está vivenciando muito isso ultimamente. Estamos tentando mudar, mas está difícil. O discurso do ódio vem que vem. Nós temos aí vários exemplos pela internet, né? Bom, gente, aí para finalizar, vocês sabem qual é a tarefa da semana? Eu não vou dar tarefa. A tarefa que vocês irão fazer é aquela que você não fez, que você deixou de fazer para dar o visto na apostila. Deixa a tua apostila em dia, porque vai que uma hora dá uma louca e a gente quer vistar essa apostila para, de repente, corrigir alguma nota, melhorar a nota, né? Então, não custa vocês deixarem ela em dia, quem não fez, fazer também. E aí eu coloquei essa imagem aí. Vamos simplesmente a cada dia ter gratidão. Gratidão por estarmos aqui, por estarmos vivos da Covid, né? Que, pelo que eu saiba, não chegou até nossas famílias ainda. Aí na escola não teve ninguém que chegou. Aqui meus conhecidos aqui já teve, mas já está curado e coisa assim. Então, simplesmente uma frase, né? Gratidão por estar vivo, ok? Beijo!